fazer algumas perguntas para esclarecer os irmãos da igreja a respeito da constituição da nossa igreja. Ótimo. Primeiro, qual é o sistema doutrinário adotado pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil? Nós somos uma igreja de tradição reformada, então nós adotamos a Confissão de Fé de Westminster, bem como o Catecismo Maior e Menor, como regra doutrinária para a nossa igreja. Forma de governo. A nossa forma de governo ela é representativa, por isso que o nosso nome é Igreja Presbiteriana, porque nós temos os presbíteros regendo a nossa igreja. Nosso sistema é representativo, uma vez que os membros reunidos em assembleia extraordinária elegem os seus representantes, formando assim o conselho da igreja. E o conselho da igreja tem como responsabilidade, através dos seus presbíteros, zelar pela doutrina e pelo bom andamento da igreja local. Quais são outros documentos com força de lei na nossa igreja? Olha, Albert, são muitos documentos, mas vale citar alguns aqui, como por exemplo a nossa Constituição, o regimento interno da igreja local, a lei complementar, código disciplinar, ordenações litúrgicas, também o Código Eleitoral, Manual do Candidato ao Sagrado Ministério. Esses documentos têm peso de lei dentro da nossa denominação. Isso é fácil, mas o óbvio tem que ser dito certo. também. Qual que é a nossa regra de fé e prática? Nós temos como regra de fé e prática as Sagradas Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. O que é o conselho da igreja local? O conselho da igreja local é formado pelos presbíteros. Assim como eu disse anteriormente, a igreja se reúne em assembleia e elege os presbíteros que compõem o conselho. O conselho é formado pelos presbíteros mais o pastor titular da igreja. Os pastores auxiliares não participam do conselho, ou melhor, não têm direito a voto. Eles participam como convidados, mas direito a voto é o pastor titular, o pastor presidente, mais os presbíteros. E quem são os membros da igreja local? Os membros da igreja local são todos aqueles que fizeram a sua pública profissão de fé e batismo. Dentro dos membros da igreja local, nós podemos distinguir em duas categorias, os membros professos e os membros não professos. Membro não professo é aquela criança que foi batizada, ainda criança, na sua infância, e ainda não professou a sua fé. Não chegou numa idade inadequada, onde por si só ela possa confirmar aquilo que foi feito na vida dela através do batismo. E esse tempo vai até os 18 anos de idade. Passando os 18 anos, o membro não professo deixa de ser membro da nossa igreja. O membro professo é aquele que já foi batizado, já fez a sua pública profissão de fé, ou aqueles que chegam à nossa igreja por meio de transferência e jurisdição. Jurisdição são aqueles irmãos que vêm de outra igreja evangélica, mas não vêm com a carta de transferência, ou já frequentam a igreja há muitos anos e não tem mais contato com a igreja anterior. E por transferência, aqueles irmãos que vêm diretamente de outras igrejas para a nossa, trazendo a carta de transferência. Quem são os oficiais? O que quer dizer esses oficiais da igreja? Certo. A Igreja Presbiteriana Independente, ela tem como oficiais os pastores, os presbíteros e os diáconos da nossa igreja. Esse time compõe aí o oficialato dentro da nossa denominação. E quem são os presbíteros? Os presbíteros, Elbert, acima desse cargo representativo, eles são pastores da igreja. O pastor e os presbíteros são pastores da igreja. É nossa função zelar pelo cuidado pastoral da igreja. O presbítero não é um gerente, ele não é o chefe da igreja. Antes de tudo, ele é um pastor. E sim, o conselho ele zela também pela parte estrutural da igreja, administrativa, mas antes de tudo, o presbítero e o pastor tratam da parte pastoral, é quem deve visitar, saber se os irmãos estão bem, se a igreja está tendo uma teologia saudável. Esses são os presbíteros e essa função. Tanto é que para se tornar um presbítero da nossa igreja, você precisa ter pelo menos 3 anos como membro da IPIB e 2 anos da igreja local. E cumprir as exigências de Tito capítulo 1, também de 1 Timóteo, falando todas aquelas qualificações daqueles que almejam o presbiterato, a diaconia, enfim, são várias categorias ali importantes para serem observadas. Quem são os diáconos? Os diáconos também são oficiais, também eleitos pela Assembleia Extraordinária da Igreja e seus membros, para um serviço. Tanto é que na IPIB, o
termo é MASD, Ministério de Ação Social e Diaconia. Então, os diáconos não são apenas os irmãos que cumprimentam os outros irmãos na chegada do templo, entregam boletim. Há um trabalho de cuidado da comunidade muito mais profundo. Então, além de zelar e ajudar na assistência social, os irmãos do MASD fazem visita, também pastoreiam a igreja, de certa maneira. Então não há hierarquia entre presbíteros, diáconos? Não, na verdade a hierarquia é porque o poder de decisão administrativa sobre a igreja, o MASD não tem. Quem tem é o conselho reunido. Inclusive o conselho reunido, o presbítero isoladamente, ele não tem esse poder. Diz respeito mais a dons. O membro da igreja tem dons para o diaconato, para o presbiterato. Não é questão de hierarquia. Primeiro tem que ser diácono, depois ser presbítero. Não. Muito bem lembrado, Elbert. Na verdade, o que deve reger as nossas escolhas são os nossos dons e, acima de tudo, o chamado do Senhor. Nós queremos que Deus ele vai pincelando dentro da comunidade presbíteros e diáconos para servir toda a comunidade. E qual é o tempo do mandato do presbítero e do diácono? 3 anos. 3 anos? Duração de 3 anos. Dos dois. Podendo ser renovado ou não. O diácono ou o presbítero que ele é eleito, depois, no final de 3 anos, ele pode se colocar à disposição para uma nova reeleição ou se abster também, mas ele pode ser reconduzido sem um número limite de mandatos. É sobre assembleia. O que é assembleia e quais os tipos de assembleia? Ótimo. Nós temos na igreja 2 tipos de assembleia. Primeiro que a assembleia é a reunião dos membros da igreja local. E nós temos a assembleia ordinária, que ela acontece uma vez por ano para prestação de conta e relatório da tesouraria. Inclusive é nessa assembleia ordinária que nós temos que sempre nomear um grupo que vai examinar os livros, caixas da igreja, juntamente com o tesoureiro. E nós temos a Assembleia Extraordinária. Ela sempre é comunicada antecipadamente pelo Conselho e geralmente a Assembleia Extraordinária nós fazemos para as eleições de oficiais da igreja. Mas também outros assuntos podem ser colocados na pauta da Assembleia Extraordinária antecipadamente. Isso comunicando o Conselho, porque é o Conselho que monta os temas, a pauta para a reunião extraordinária, para a Assembleia Extraordinária. E o que é presbitério? É o órgão que exerce jurisdição sobre o conselho da igreja local. Então, existem também esses órgãos de jurisdição dentro da nossa denominação. O presbitério é a reunião dos pastores, mais um presbítero representante de cada igreja local da nossa região. Então, por exemplo, a nossa região nós temos 5 IPIs e nós temos mais a IPI de Pirajuí, de Bocaina, de Bariri e de São Luís do Guaricanga, mais 2 congregações, de Arealva e de Avaí. O nosso presbitério é formado pelos pastores de cada uma dessas igrejas, os pastores também auxiliares, também os pastores jubilados, aqueles que já se aposentaram, vamos dizer assim, e aqueles que estão de licença, mas ainda servem o nosso presbitério. Mais um presbítero representante de cada uma dessas igrejas. E sínodo, o que é sínodo? O sínodo é o órgão que exerce jurisdição sobre os presbitérios. Só que o sínodo ele já vai compreender uma região maior. Então, o nosso sínodo, por exemplo, que é o sínodo sudoeste paulista, ele vai pegar o presbitério de Bauru, que é chamado de PCEP, o presbitério de Marília, de Ourinhos e de Botucatu. E a Assembleia Geral? A Assembleia Geral é o órgão máximo de jurisdição da nossa igreja sobre os conselhos, sobre todas as outras partes abaixo dela. Tá certo, pastor. Sem mais perguntas. Muito obrigado, Elbert.